Até hoje, 50 anos depois, eu ainda sinto o cheiro do café que preparei para ele naquela manhã. Se eu soubesse que seria a última vez, teria dito mais uma vez que o amava. Antes de começar, comente de onde você está assistindo esse relato. Estou ansiosa para saber, minhas queridas e queridos. Eu me chamo Maria das Dores Silva, tenho 83 anos. Nasci em 1942, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Bom Jesus do Galho. Muitos me conhecem como Dona Dorinha da farmácia, porque por mais de 40 anos ajudei meu segundo marido, seu Antônio, a cuidar da única farmácia que tínhamos no bairro Santana, aqui em Belo Horizonte. Mas antes disso, antes de toda essa vida que construí depois, houve o Joaquim, meu primeiro amor, meu primeiro marido, o homem que me ensinou o que era felicidade e que me foi tirado tão cedo, tão repentinamente, que às vezes ainda acordo no meio da noite, achando que vou encontrá-lo do meu lado na cama. Também, pessoal, queria lembrar a vocês para se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Isso ajuda muito esse canal a trazer relatos reais de vovós diferentes todos os dias. Conheci Joaquim em 1958, quando eu tinha 16 anos. Ele chegou na nossa cidade para trabalhar na construção da nova igreja matriz. Era um rapaz de 22 anos, filho de portugueses, com um sorriso largo que mostrava todos os dentes e mãos calejadas de quem trabalhava desde menino. Meu pai não gostou dele de início. Dizia que pedreiro não tinha futuro e que eu merecia coisa melhor. Mas Joaquim tinha planos, tinha sonhos. Falava de construir a própria empresa um dia, de fazer casas bonitas para famílias felizes. Namoramos escondido por quase um ano. Nos encontrávamos após a missa de domingo. Trocávamos bilhetinhos através da minha prima Conceição. E às vezes ele aparecia, por acaso, no armazém onde eu ia comprar mantimentos para minha mãe. Joaquim era respeitoso. Nunca tentou nada que pudesse manchar minha reputação. Quando finalmente criou coragem para pedir minha mão, já tinha juntado dinheiro suficiente para comprar um terreno pequeno nos arredores da cidade e começado a construir nossa casinha. Nos casamos em janeiro de 1960, com uma cerimônia simples na igreja que ele mesmo ajudou a construir. Nossa casa ainda não estava pronta, então moramos os primeiros meses com meus pais. Joaquim trabalhava de sol a sol e à noite ainda ia adiantar nossa casinha. Eu ajudava como podia, carregando baldes de água, preparando massa de cimento, escolhendo as cores das paredes. Foi um tempo de muito trabalho, mas também de muita alegria e esperança. Em outubro daquele mesmo ano, nos mudamos para nossa casa. Era pequena, simples, mas para mim parecia um palácio. Tínhamos apenas o básico: uma cama, um fogão a lenha, uma mesa com 4 cadeiras que Joaquim mesmo fez e um armário para nossas poucas roupas. Mas era nosso lar, construído com nossas próprias mãos, com nosso amor. Os primeiros anos foram difíceis, como é para qualquer casal jovem começando a vida. Joaquim trabalhava em construções. Às vezes precisava viajar para cidades vizinhas quando aparecia serviço. Eu comecei a costurar para fora, para ajudar nas despesas. Lembro que minha primeira máquina de costura foi presente dele no nosso primeiro aniversário de casamento. Trabalhou dobrado por 3 meses para poder comprá-la. Em 1962, tivemos nosso primeiro filho, o Joaquim Júnior. Foi a maior alegria da vida do meu marido. Ele chegava do trabalho coberto de poeira e ia direto para o berço, só para ficar olhando o menino dormir. "Olha o que nós fizemos, Dorinha", ele dizia com lágrimas nos olhos. "Um pedacinho de gente que vai ser melhor que nós dois juntos." Os sonhos de Joaquim começaram a se realizar quando, em 1965, ele conseguiu um empréstimo no banco para comprar seu primeiro caminhão de material de construção. Não era uma empresa ainda. Era só ele dirigindo o caminhão, entregando material, fazendo pequenas obras.
Mas era o começo de algo maior, ele dizia. E eu acreditava nele. Sempre acreditei. Nossa família cresceu em 1967, quando nasceu nossa filha Aparecida, que chamávamos carinhosamente de Cida. Nossa casa também cresceu. Joaquim conseguiu comprar o terreno ao lado e duplicou o tamanho, construindo mais 2 quartos e uma sala maior. Agora ele já tinha 2 rapazes trabalhando com ele, fazendo entregas e ajudando nas obras. Aqueles foram os anos mais felizes da minha vida. Éramos uma família simples, trabalhadora, mas nunca nos faltou nada essencial. As crianças eram saudáveis, estudiosas. Joaquim era um pai presente, carinhoso, que mesmo cansado sempre tinha tempo para brincar com os filhos, para me abraçar na cozinha enquanto eu preparava o jantar, para me dizer que eu era a mulher mais bonita do mundo, mesmo quando eu estava desarrumada, com farinha no rosto de fazer pão. No início de 1970, Joaquim começou a ter dores de cabeça fortes. Eu dizia para ele ir ao médico, mas ele sempre respondia que era só cansaço, que ia passar. Tinha tantos planos, tantos serviços encomendados. Estava construindo uma casa grande para o gerente do banco, que lhe dera o primeiro empréstimo. Um serviço importante que poderia abrir portas para trabalhos maiores. Na noite de 12 de maio de 1970, um dia que nunca vou esquecer, Joaquim chegou em casa mais cedo que o normal. Disse que a dor de cabeça estava insuportável, que não conseguia nem enxergar direito. Fiz um chá de erva cidreira, coloquei uma compressa fria na sua testa, dei um comprimido de aspirina que tínhamos em casa. Ele deitou no nosso quarto. As crianças ficaram quietinhas assistindo televisão na sala. Tínhamos comprado nossa primeira TV preto e branco alguns meses antes. Era o orgulho da família. Por volta das 8 da noite, Joaquim começou a vomitar. A dor parecia piorar. Ele apertava a cabeça com as mãos como se quisesse impedir que ela explodisse. Corri para a casa do vizinho, seu Geraldo, que tinha telefone, para ligar para o único médico da cidade. O médico disse para levar Joaquim imediatamente ao hospital da cidade vizinha, a 30 quilômetros de distância. Seu Geraldo nos emprestou o carro. Deixei as crianças com minha vizinha Dona Clélia e parti com Joaquim para o hospital. Durante a viagem, ele foi ficando mais quieto, mais distante. Segurava minha mão com força, mas já não falava mais. Seus olhos pareciam não enxergar mais nada. Quando chegamos ao hospital, os médicos o levaram imediatamente. Fiquei na sala de espera, rezando todas as orações que conhecia, fazendo promessas a todos os santos. Depois de quase 2 horas, o médico veio me ver. Sua expressão era grave. E antes mesmo que ele abrisse a boca, eu já sabia. Aneurisma cerebral, ele disse. Rompeu-se de repente. Não havia o que fazer. Meu Joaquim, meu companheiro, meu amor, meu porto seguro, tinha partido. Tinha apenas 34 anos. Tantos sonhos por realizar. 2 filhos pequenos para criar. Voltei para casa de madrugada, em estado de choque. Como contar para as crianças? Como seguir sem ele? A casa que construímos juntos com tanto amor, de repente parecia vazia, fria, sem propósito. O enterro foi marcado para o dia seguinte à tarde. Os parentes começaram a chegar logo cedo. Minha mãe veio ficar comigo, meu pai estava doente demais para viajar. Os irmãos de Joaquim vieram de São Paulo, onde moravam. E veio também Augusto, o meio-irmão de Joaquim por parte de pai. Ele era alguns anos mais velho que Joaquim, filho do primeiro casamento do sogro. Nunca tínhamos sido próximos. Ele raramente vinha nos visitar. E quando o fazia, sempre havia um clima estranho, tenso entre os irmãos. Naquele dia, Augusto se mostrou surpreso para todos ao aparecer prestativo, organizando as coisas do funeral, cuidando da papelada, me confortando com palavras que, na época, eu acreditei serem sinceras. Não se preocupe, cunhada, ele dizia. Vou ajudar você e as crianças.
Meu irmão gostaria que eu cuidasse de vocês. Eu estava tão destruída pela dor, tão perdida, que aceitei sua ajuda sem questionar. Como poderia imaginar que nas horas mais escuras da minha vida, quando acabava de perder o homem que amava, o perigo viria de alguém que deveria ser família, que deveria me proteger? Mas isso é uma outra parte da história. Uma parte que por décadas guardei em silêncio, enterrada no fundo da minha alma, como um segredo vergonhoso que não era meu, mas que carregava como se fosse. Uma parte que só agora, tantos anos depois, consigo contar, porque entendi que o silêncio só protege os culpados, nunca as vítimas. O dia do enterro do meu Joaquim amanheceu com uma chuva fina, daquelas que parecem lágrimas do céu. Como se nem mesmo o tempo pudesse ficar indiferente à minha dor. Era 14 de maio de 1970, uma quinta-feira que ficaria marcada para sempre em minha memória, não apenas pela despedida do homem que amava, mas pelo que viria a acontecer depois. Vesti meus filhos com suas melhores roupas. Júnior, com 8 anos, já entendia o que tinha acontecido. Segurava minha mão com força, tentando ser forte como o pai sempre dizia que um homem deveria ser. Já a pequena Cida, com apenas 3 anos, perguntava a todo momento quando o pai voltaria da viagem. Cada pergunta era como uma faca atravessando meu peito. O velório foi realizado na sala da nossa própria casa, como era costume na época. Os vizinhos ajudaram a reorganizar os móveis, trouxeram cadeiras extras, café, pão. A solidariedade das pessoas simples sempre me comoveu. Dona Josefa, nossa vizinha da frente, assumiu a cozinha como se fosse sua, servindo café para os visitantes, enquanto seu Geraldo, que nos emprestara o carro na noite anterior, organizava o transporte para o cemitério. O caixão estava posto sobre nossa mesa de jantar, aquela mesma que Joaquim construíra com suas próprias mãos, coberto por um tecido roxo, com um crucifixo e algumas flores silvestres que as crianças do bairro haviam colhido. A casa ficou lotada rapidamente. Joaquim era querido na comunidade. Construíra tantas casas. Ajudara tantas famílias. O padre Antônio chegou cedo, fez suas orações, tentou me confortar com palavras sobre vontade divina e planos de Deus, que naquele momento soavam como um insulto à minha dor. Eu estava em transe, recebendo abraços, palavras de conforto que mal conseguia processar. Minha mãe se ocupava das crianças, tentando distraí-las um pouco, levando-as para o quintal quando o choro compulsivo tomava conta de mim. E Augusto, o meio-irmão de Joaquim, continuava a se mostrar prestativo, recebendo as pessoas na porta, organizando as contribuições para o funeral, conversando com o dono da funerária. Você precisa descansar um pouco, cunhada. Ele me disse por volta do meio-dia, quando já estávamos há quase 24 horas acordados. Vá para o quarto, deite-se um pouco. Eu cuido de tudo aqui, não se preocupe. Relutei inicialmente, mas o cansaço era tanto, a dor tão profunda, que acabei cedendo. Fui para meu quarto, aquele que eu dividia com Joaquim, e me sentei na cama. Não consegui deitar. O travesseiro ainda guardava o formato da cabeça dele. O cheiro do seu suor trabalhador ainda impregnava o lençol. Chorei silenciosamente, as lágrimas escorrendo sem que eu sequer piscasse. A porta se abriu de repente. Era Augusto. Pensei que tivesse vindo trazer algum recado, alguma informação sobre o funeral. Você está bem, cunhada? Perguntou, fechando a porta atrás de si. Havia algo estranho em seu tom de voz, algo que não consegui identificar de imediato. Estou só cansada, Augusto. Obrigada por ajudar com tudo, respondi, enxugando as lágrimas. Ele se aproximou, sentou-se ao meu lado na cama, muito perto, desconfortavelmente perto. Você sabe que sempre achei você uma mulher muito bonita, não é, Dorinha? Disse ele, usando o apelido carinhoso que só Joaquim costumava usar. Olhei para ele confusa,
Um alarme soando em algum lugar distante da minha mente entorpecida pela dor. Augusto, acho melhor você voltar lá para fora. As pessoas vão precisar da sua ajuda. Tentei dizer, mas minha voz saiu fraca, trêmula. Ninguém vai sentir minha falta por alguns minutos, respondeu ele, colocando a mão no meu joelho. Além disso, você vai precisar de um homem para cuidar de você e das crianças agora. Joaquim gostaria que fosse eu. Tentei me levantar, mas ele agarrou meu braço com força, me puxando de volta. Seu rosto estava diferente agora. Uma expressão que nunca tinha visto antes. Um misto de desejo e raiva que me gelou o sangue. Me solta, Augusto! Isso não está certo. Seu irmão acabou de morrer. Implorei, tentando manter a voz baixa para não alarmar os convidados na sala. Meu meio-irmão, corrigiu ele com uma frieza que me assustou ainda mais. Aquele que sempre teve tudo. O favorito do papai, o queridinho da cidade, o homem de família perfeito. E eu? Eu sempre fui o bastardo, o filho da outra, o que nunca era bom o suficiente. Enquanto falava, sua mão subia pela minha perna, seus dedos apertando minha carne com uma violência contida. Tentei empurrá-lo, mas ele era muito mais forte. Com um movimento brusco, ele me jogou contra a cama, seu corpo pesado sobre o meu, sua respiração quente e acre contra meu rosto. Agora você é viúva, Dorinha. Uma mulher sozinha com 2 crianças pequenas. O que vai fazer? Como vai sustentá-los? Eu posso ajudar, sabe? Posso cuidar de vocês. Mas você precisa ser boazinha comigo, entende? Suas mãos começaram a puxar meu vestido preto de luto, sua boca buscando a minha, enquanto eu virava o rosto. Lágrimas de desespero e humilhação correndo pelo meu rosto. Tentei gritar, mas ele cobriu minha boca com uma das mãos. Grita e eu conto para todo mundo que você me seduziu no dia do enterro do seu marido. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, o irmão enlutado? Ou em você, a viúva sem vergonha? Naquele momento, ouvi a voz do meu filho do outro lado da porta. Mamãe, vovó está te procurando. A distração foi suficiente para que eu conseguisse empurrar Augusto com toda a força que consegui reunir. Ele perdeu o equilíbrio, caindo ao lado da cama. Já estou indo, meu filho. Consegui responder, ajeitando rapidamente meu vestido amassado. Augusto se levantou, ajeitando a roupa, o rosto contorcido numa expressão de fúria contida. Isso não acabou, cunhada. Pense na minha proposta. Você vai precisar de mim. Saiu do quarto antes que eu pudesse responder. Fiquei ali, tremendo, sentindo-me suja, violada, traída. No dia em que deveria estar me despedindo do meu amado marido, fui atacada por alguém da própria família. Alguém que deveria estar me apoiando, me protegendo. Lavei o rosto com água da bacia que tínhamos no quarto. Tentei recompor minha aparência o melhor que pude. Não podia me dar ao luxo de desabar agora. Meus filhos precisavam de mim. O funeral precisava acontecer. A vida precisava, de alguma forma incompreensível, continuar. Saí do quarto e me juntei novamente aos convidados. Augusto estava lá, conversando com alguns homens como se nada tivesse acontecido. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu. Um sorriso que só eu podia interpretar corretamente. Uma promessa sinistra de que aquele momento terrível no quarto seria apenas o começo. O cortejo para o cemitério saiu por volta das 4 da tarde. Caminhamos lentamente pelas ruas de paralelepípedos da nossa cidade. O caixão carregado por amigos de Joaquim, seguido por uma procissão de pessoas vestidas de preto, guarda-chuvas abertos contra a chuva que continuava caindo. No cemitério, sob um céu cinzento que parecia refletir minha alma, escutei o padre rezar a última bênção. Vi o caixão de Joaquim descer à terra. Joguei a primeira pá de terra sobre ele, como manda a tradição. Meus filhos choravam abertamente agora, finalmente compreendendo a finalidade do que estava acontecendo.
Abracei-os com força, como se pudesse protegê-los do mundo cruel que havia nos roubado Joaquim. E, naquele mesmo dia, roubado também a pouca dignidade que me restava. Durante todo o tempo, sentia os olhos de Augusto em mim, calculadores, pacientes, como um predador esperando o momento certo para atacar novamente. A cerimônia acabou. As pessoas começaram a se dispersar, voltando para suas vidas normais enquanto a nossa tinha sido destroçada para sempre. Augusto se aproximou para se despedir, como se fôssemos uma família normal, como se nada tivesse acontecido naquele quarto. Estarei de volta amanhã para ajudar com os documentos, cunhada, disse ele em voz alta para que todos ouvissem sua falsa solidariedade. Então, baixando a voz para que só eu escutasse, acrescentou: E para continuarmos nossa conversa particular, você vai precisar de um homem na casa agora. Naquela noite, depois que as últimas visitas partiram, depois que minha mãe finalmente conseguiu fazer as crianças dormirem, fiquei sozinha na cozinha da nossa casa. A casa que construímos com tanto amor, que agora parecia uma prisão. Um lugar ameaçador. Sentei-me à mesa, a mesma que horas antes sustentara o caixão de Joaquim, e tomei a decisão mais difícil e mais importante da minha vida. Não poderíamos ficar ali. Augusto voltaria, como prometera, e dessa vez eu poderia não ter a sorte de ser interrompida. Ele não pararia, eu sabia disso. O ódio que vi em seus olhos, o ressentimento acumulado por anos contra o irmão, agora seria direcionado a mim e, quem sabe, até mesmo às crianças. Antes do amanhecer, com o pouco dinheiro que tínhamos guardado, algumas roupas e as poucas lembranças que consegui carregar, peguei meus filhos ainda adormecidos e parti. Deixei um bilhete para minha mãe, pedindo desculpas por partir assim, sem explicações adequadas, prometendo entrar em contato quando estivéssemos seguros. Pegamos o primeiro ônibus para Belo Horizonte. Uma cidade grande, onde ninguém nos conheceria, onde Augusto não poderia nos encontrar facilmente. Uma cidade assustadora para uma mulher do interior com 2 crianças pequenas e o coração partido. Mas também uma cidade de oportunidades, de recomeços. O que eu não sabia naquela madrugada, enquanto observava pela janela do ônibus as luzes da minha cidade ficarem para trás, era que aquela fuga desesperada seria apenas o começo de uma longa jornada de sofrimento, luta e, eventualmente, redenção. O que eu não podia imaginar é que carregaria o peso daquele dia. O dia em que perdi Joaquim. O dia em que fui atacada no nosso próprio quarto. Por décadas, em silêncio, como um veneno lento que corroía minha alma dia após dia. Mas isso já é outra parte da história. A parte em que tive que aprender a viver de novo, a confiar de novo, a amar de novo. A parte mais difícil e, paradoxalmente, a mais redentora. Chegar em Belo Horizonte com 2 crianças pequenas, alguns trocados no bolso e o coração destroçado, foi como mergulhar num abismo sem fundo. A rodoviária fervilhava de gente, barulho, movimento. Tudo tão diferente da nossa cidadezinha pacata. Júnior agarrava minha mão com força, olhos arregalados diante daquele mundo novo e assustador. Cida, ainda sonolenta, choramingava em meu colo, pedindo pelo pai. "Para onde vamos, mãe?" perguntou Júnior, a voz pequena, quase engolida pelo burburinho da estação. Engoli em seco. Para onde? Eu mesma não sabia. "Primeiro vamos tomar um café e pensar, meu filho." Encontramos uma lanchonete na própria rodoviária. Com o pouco dinheiro que tínhamos, pedi um café para mim e pão com manteiga e leite para as crianças. Sentados ali, cercados por desconhecidos apressados, tentei organizar meus pensamentos. Tinha cerca de 3 contos de réis comigo. Todas as economias que Joaquim e eu guardávamos em uma lata de biscoitos escondida no quarto. Não duraria muito tempo. Uma senhora de idade sentou-se à mesa ao lado, observando-nos com curiosidade. Percebendo meu desamparo,
Iniciou conversa. A senhora está bem? Parece perdida. Algo naqueles olhos bondosos, emoldurados por rugas profundas, me deu coragem para contar parte da verdade. Acabei de chegar do interior com meus filhos. Meu marido faleceu e precisávamos de um novo começo. A senhora que se apresentou como Dona Clotilde apertou minha mão com compaixão. Está procurando onde ficar? Conheço uma pensão barata e decente no bairro Floresta. A dona é minha comadre. Posso apresentá-la. Aquela oferta inesperada de ajuda foi como um fio de esperança em meio ao desespero. Aceitei imediatamente. Dona Clotilde nos levou até a pensão da Dona Jurema, uma casa grande e antiga, convertida em quartos de aluguel, principalmente para estudantes e trabalhadores solteiros. Por misericórdia, ou talvez pelo olhar suplicante da amiga, Dona Jurema nos ofereceu um quartinho no fundo, junto à lavanderia. Não é o ideal para crianças, explicou ela. Mas é o que posso oferecer por enquanto. O aluguel é mais barato, e você pode ajudar na lavanderia para abater no valor. O quarto era minúsculo. Uma cama de solteiro, um colchonete no chão, um pequeno armário e uma mesinha. O banheiro era compartilhado com outros hóspedes. Nada comparado à nossa casinha construída com tanto amor em Bom Jesus do Galho. Mas era um teto sobre nossas cabeças. E mais importante, era longe de Augusto. Nos primeiros dias, me debati entre o luto pelo marido e o trauma do abuso sofrido. Acordava sobressaltada no meio da noite, sentindo o peso do corpo de Augusto sobre mim, sua respiração no meu rosto. Nessas horas, abraçava Cida, que dormia comigo na cama estreita, e chorava silenciosamente para não acordá-la. Júnior, tão pequeno ainda, assumiu uma postura protetora que partia meu coração. Não chora, mãezinha, dizia ele deitado no colchonete ao lado da cama. Papai está olhando por nós lá do céu. Durante o dia, trabalhava na lavanderia da pensão, esfregando lençóis e toalhas em tanques enormes, estendendo-os no varal do quintal, passando-os com ferros pesados, aquecidos no fogão a lenha. Meus dedos ficavam enrugados e rachados pelo sabão cáustico. Minhas costas doíam do esforço repetitivo. Mas cada dor física parecia insignificante, comparada à dor que carregava na alma. Dona Jurema permitiu que as crianças ficassem na cozinha da pensão durante o dia, onde a cozinheira, uma senhora negra forte, chamada Zulmira, as alimentava com as sobras das refeições dos hóspedes e as entretinha com histórias enquanto trabalhava. Júnior logo começou a frequentar a escola pública do bairro, mas Cida ainda era pequena demais. Após 3 meses na pensão, senti que precisávamos de algo mais. O trabalho na lavanderia mal cobria nosso aluguel, e precisávamos de dinheiro para comida, roupas, material escolar. Comecei a procurar outros serviços, qualquer coisa que pudesse fazer enquanto Cida ainda precisava de cuidados. Foi Zulmira quem sugeriu a costura. Tu não disse que costurava no interior, menina? Tem uma máquina antiga parada no porão. Se a Dona Jurema deixar, tu pode fazer uns remendos pros hóspedes. Sempre tem alguém precisando pregar botão, ajustar barra de calça. A máquina era um modelo antigo da Singer, com pedal, bem diferente da minha que ficara para trás. Mas funcionava, e minhas mãos lembravam do ofício. Comecei fazendo pequenos reparos para os hóspedes da pensão, trocando zíperes, remendando rasgos, encurtando calças. Logo a notícia se espalhou e comecei a receber encomendas da vizinhança. Um dos hóspedes, seu Armando, era caixeiro viajante e me trouxe retalhos de tecidos bonitos de São Paulo. Com eles costurei algumas roupinhas para Cida e, quando saía com ela na rua, as outras mães perguntavam onde eu havia comprado. Assim nasceu meu pequeno negócio de roupas infantis, peça por peça, luta por luta. Nesse meio tempo, escrevi para minha mãe. Uma carta breve, sem muitos detalhes,
apenas dizendo que estávamos bem e seguros em Belo Horizonte, que as crianças sentiam falta dela, mas que ainda não era hora de voltar. Pedi que não contasse a ninguém, especialmente a Augusto, onde estávamos. Não mencionei o ocorrido no quarto. Não tinha coragem, não tinha palavras. A resposta de minha mãe veio semanas depois, trazida por um viajante que fazia o trajeto entre nossa cidade e a capital. Ela escreveu que Augusto havia procurado por nós, furioso com nossa partida repentina. Inventara histórias. Dissera que eu havia roubado dinheiro de Joaquim que pertencia à família, que era uma viúva ingrata que não respeitava o luto. Minha mãe, conhecendo-me, não acreditou em uma palavra, mas me alertava que ele continuava procurando. Esse aviso reacendeu meu medo. Durante meses não saí do perímetro da pensão e arredores, temendo encontrá-lo. À noite trancava a porta do nosso quartinho com cadeira, cômoda, tudo o que podia empurrar contra ela. O menor barulho me fazia sobressaltar. Júnior começou a ter pesadelos, sentindo meu medo constante. Certa vez, em 1971, quase um ano após nossa chegada a Belo Horizonte, tive certeza de ter visto Augusto na feira do bairro. Larguei as compras, agarrei Cida no colo e corri de volta para a pensão, o coração quase saindo pela boca. Passei dias sem sair, mandando Júnior para comprar o essencial. Esse medo constante, somado ao luto e às dificuldades financeiras, me levou a um estado de profunda depressão. Emagreci tanto que minhas roupas pareciam pertencer a outra pessoa. Dormia pouco, comia menos ainda. Sorrir era um esforço consciente que fazia apenas quando as crianças olhavam. Zulmira, percebendo meu estado, me levou ao terreiro de umbanda que frequentava. Não é bom carregar espírito pesado assim, menina. A mãe de santo vai te ajudar. Relutei inicialmente. Éramos católicos praticantes em Bom Jesus do Galho. Mas o desespero não escolhe caminhos. Mãe Menininha, uma senhora imponente vestida de branco, me recebeu com um abraço tão apertado, tão genuíno, que desmoronei em lágrimas nos seus braços. Pela primeira vez desde o ocorrido, contei a alguém o que Augusto havia feito. As palavras saíam entrecortadas por soluços, a vergonha queimando meu rosto. Mãe Menininha ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos entre as suas. "Filha", disse ela finalmente, "a vergonha não é sua para carregar. É dele. Você não fez nada de errado. Nada. Ouviu bem? Foi vítima 2 vezes, da morte que levou seu marido e da maldade que habita o coração daquele homem." Aquelas palavras, embora não pudessem apagar o ocorrido, foram como um bálsamo para minha alma ferida. Mãe Menininha fez uma limpeza espiritual, defumando meu corpo com ervas, entoando cantos em língua que eu não compreendia. Me deu um banho de ervas para fechar o corpo e uma guia de contas brancas e azuis para proteção. "A ferida vai sarar com o tempo, filha. Não completamente. Algumas feridas deixam cicatrizes para nos lembrar do que sobrevivemos. Mas você vai ficar forte de novo, por você e por seus filhos." Voltei para a pensão mais leve, como se um peso tivesse sido parcialmente removido dos meus ombros. Não estava curada. Longe disso, mas havia dado o primeiro passo, quebrar o silêncio, ainda que para uma única pessoa. O tempo passou, como sempre passa, indiferente às nossas dores. 1972, 1973. Os dias se transformavam em semanas, meses, anos. Meu pequeno negócio de costura cresceu o suficiente para alugarmos um cômodo maior na mesma pensão. Júnior era um excelente aluno, sempre entre os primeiros da classe. Cida começou a frequentar a escola também, uma menina doce que herdara o sorriso largo do pai. Em 1974, consegui alugar uma pequena sala comercial na rua de trás, onde instalei meu ateliê de costura. "Confecções Dorinha", dizia a placa simples na porta. Não era nada grandioso, mas era meu, fruto do meu trabalho, da minha persistência. Contratei uma ajudante,
a jovem Neuza, filha de uma vizinha que tinha talento com a agulha. Mas apesar das melhorias materiais, por dentro continuava quebrada. Evitava relacionamentos, desconfiava de qualquer homem que se aproximasse com intenções além da amizade. Quando algum cliente ou conhecido demonstrava interesse, inventava desculpas. Dizia que ainda amava meu falecido marido, o que não deixava de ser verdade. Que dedicava minha vida aos filhos. A verdade era que o toque de um homem me causava pânico instantâneo. Flashbacks do que acontecera naquele quarto me assaltavam nos momentos mais inesperados, preparando o jantar, costurando um vestido, penteando o cabelo de Cida. O cheiro de suor masculino em um ônibus lotado era suficiente para me fazer descer no ponto seguinte, nauseada e trêmula. O medo de Augusto também persistia, embora com menos intensidade. Evitava visitar nossa cidade natal, mesmo quando soube da doença de minha mãe, em 1975. Mandei dinheiro para seu tratamento, mas não tive coragem de ir vê-la. Quando faleceu, no ano seguinte, o remorso por não ter me despedido somou-se ao peso que já carregava. Foi nesse período que comecei a ter problemas de saúde. Enxaquecas frequentes, dores de estômago que nenhum remédio aliviava, insônia crônica. O médico do posto de saúde disse que era nervoso. Receitou calmantes que me deixavam zonza e incapaz de trabalhar. Abandonei-os após algumas semanas. "Mãe, você precisa conversar com alguém", insistia Júnior, agora com 14 anos, já percebendo que havia algo além do luto na minha tristeza constante. "A professora de ciências disse que tem médicos que tratam dos problemas da cabeça, não só do corpo." Psicólogos e psiquiatras eram raros naquela época, especialmente acessíveis a pessoas de poucos recursos como nós. Além disso, o estigma era grande. "Médico de louco", diziam as pessoas. Mas a preocupação crescente dos meus filhos, somada ao agravamento dos sintomas físicos, me fez procurar ajuda. Foi através de um programa social da igreja que encontrei a doutora Helena, uma das poucas psicólogas que atendia gratuitamente na periferia. Uma mulher de meia-idade, olhos gentis por trás de óculos grossos, que me ouvia com uma atenção que eu jamais havia experimentado. Nas primeiras sessões, falei apenas da morte de Joaquim, das dificuldades de criar os filhos sozinha, da saudade da minha cidade. Mas doutora Helena, com sua escuta atenta, percebia que havia algo mais. "Dona Maria, há algo que a senhora ainda não me contou. Algo que parece pesar muito", disse ela certo dia, após eu relatar mais uma noite de pesadelos. E então, como uma represa que se rompe, as palavras jorraram. Contei tudo: o funeral, o quarto, as mãos ásperas de Augusto, o hálito de café e cigarro, as ameaças, a fuga desesperada. Chorei como não chorava há anos, soluços profundos que pareciam vir do fundo da alma. Doutora Helena não demonstrou choque ou julgamento, apenas compaixão. Me explicou sobre trauma, sobre como experiências violentas podem ficar presas no corpo e na mente, manifestando-se como doenças físicas, pesadelos, pânico. O que a senhora viveu foi uma violência terrível, em um momento de extrema vulnerabilidade. Não foi sua culpa. Nada disso foi sua culpa. Aquelas palavras, "não foi sua culpa", ecoaram dentro de mim como um sino. Quantas vezes eu não havia me culpado? Por ter ido descansar no quarto, por não ter gritado mais alto, por ter fugido em vez de denunciar. A vergonha e a culpa haviam sido minhas companheiras constantes por anos. As sessões com doutora Helena continuaram por meses, depois anos. Lentamente, como quem desata um nó muito apertado, fui processando o trauma, compreendendo que havia sobrevivido não apenas à perda do meu amado Joaquim, mas também à violência de quem deveria ter me protegido. Esse processo de cura, lento e doloroso, coincidiu com mudanças significativas em nossas vidas. Em 1977, consegui um pequeno financiamento do banco para comprar uma casinha modesta no bairro Concórdia.
Nada luxuoso, mas era nossa. O primeiro lar próprio desde que deixamos Bom Jesus do Galho. A confecção prosperava, fornecendo uniformes escolares para 2 escolas da região. Júnior, prestes a completar o colegial, sonhava em cursar engenharia, como o pai. Cida, com seus 10 anos, demonstrava talento para o desenho, criando modelos que eu, por vezes, adaptava para minhas confecções. Superficialmente, éramos uma família que havia superado grandes dificuldades. Nos álbuns de fotos que começamos a acumular, sorríamos em aniversários, formaturas, natais. Mas por baixo desses sorrisos, eu ainda carregava as cicatrizes do que acontecera naquele dia de maio de 1970. Cicatrizes que, como mãe menininha previra, jamais desapareceriam completamente, mas que começavam finalmente a doer um pouco menos. O caminho para a verdadeira cura, porém, exigiria mais de mim. Exigiria que eu enfrentasse não apenas o passado, mas também o futuro. E, principalmente, que enfrentasse meu agressor. Algo que, até então, parecia impossível. Foi em julho de 1978, numa tarde chuvosa típica do inverno mineiro, que o passado finalmente me alcançou. Eu estava no ateliê, ajudando Cida com um trabalho escolar, enquanto a máquina de costura descansava. A sineta da porta tilintou e, quando levantei os olhos, meu sangue gelou nas veias. Augusto estava ali, parado na soleira, o chapéu gotejando água da chuva, 8 anos mais velho, mas com o mesmo olhar que me assombrava nos pesadelos. "Finalmente te encontrei, cunhada", disse ele, a voz carregando aquele tom que só eu reconhecia por trás da aparente cordialidade. Cida, percebendo minha súbita palidez, agarrou minha mão. "Mamãe, quem é esse homem?" Meus lábios estavam secos, meu coração martelava com tanta força que pensei que fosse desmaiar. Mas algo havia mudado em mim ao longo daqueles anos. Não era mais a jovem viúva desamparada, quebrada pela dor. "Cida, vá lá pra dentro e chame a Neuza. Diga a ela para telefonar para seu irmão na faculdade." Minha filha hesitou, sentindo o perigo na tensão do ar, mas obedeceu, esgueirando-se para os fundos do ateliê. Augusto fechou a porta atrás de si, o sino tintilando novamente como um alerta. "Bonito lugar que você montou aqui, Dorinha." Prosperando enquanto deixou todo mundo para trás, até sua própria mãe que morreu chamando seu nome. A menção à minha mãe foi como uma facada. A culpa pelo abandono forçado, pela despedida que nunca aconteceu, ainda doía profundamente. "O que você quer, Augusto?" perguntei, grata por minha voz não tremer. Ele se aproximou, examinando os tecidos expostos, passando os dedos sobre uma máquina nova que eu havia comprado há pouco. "Só quero o que é meu por direito. Joaquim me devia dinheiro, muito dinheiro, e você fugiu com ele." Era mentira, é claro. Mais uma das muitas mentiras que ele construíra para justificar sua perseguição, seu ódio. "Joaquim não te devia nada. E mesmo se devesse, já se passaram 8 anos. Por que agora?" Ele sorriu, aquele sorriso torto que fazia meu estômago revirar. "Porque agora você tem algo a perder, não é? Um negócio próprio, uma casinha. Aquela menininha bonita que acabou de sair. Quantos anos ela tem? 11? 12? Idade perigosa." A ameaça velada à minha filha despertou algo primitivo dentro de mim. Um ódio profundo, uma coragem que eu não sabia possuir. "Saia daqui!" ordenei a voz baixa, mas firme. "Saia agora ou eu grito e chamo todos os vizinhos. E dessa vez eu conto tudo. Tudo o que você fez naquele quarto, no dia do enterro do seu próprio irmão." A expressão dele se transformou em fúria. "Quem acreditaria em você? Uma viúva que abandonou a família, que fugiu como uma criminosa? Eu acreditaria nela." A voz de Júnior soou da porta dos fundos. Meu filho, agora com 16 anos, alto e forte como o pai,
Encarava o tio com um misto de confusão e determinação. Atrás dele estavam Neuza e Cida, olhos arregalados. Júnior, disse Augusto, tentando recuperar a compostura. Você cresceu, garoto. Sou seu tio Augusto, irmão do seu pai. Eu sei quem você é, respondeu Júnior, aproximando-se para ficar ao meu lado. E sei que está perturbando minha mãe. Quero que você saia. Augusto olhou de mim para Júnior, percebendo que a situação havia mudado. Não era mais o predador encurralando uma presa fácil. Isso não acabou, Dorinha, murmurou ele, recuando para a porta. Eu volto quando não estiver cercada por crianças. Quando a porta se fechou atrás dele, minhas pernas finalmente cederam. Desabei numa cadeira, tremendo incontrolavelmente. Júnior, Cida e Neuza me cercaram, preocupados, fazendo perguntas que eu mal conseguia processar. Naquela noite, depois que Cida adormeceu, sentei-me com Júnior na cozinha de nossa pequena casa. O relógio de parede marcava quase meia-noite quando finalmente encontrei coragem para contar a verdade ao meu filho. No dia do enterro do seu pai, comecei, a voz quase inaudível. Narrei tudo, cada detalhe doloroso que havia guardado por 8 longos anos. A cada palavra, sentia um peso se erguendo dos meus ombros, mas via também a dor e a raiva crescerem nos olhos do meu filho. Por que nunca me contou, mãe? Perguntou ele quando terminei, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto jovem que tanto lembrava Joaquim. Vergonha, medo, culpa. Queria proteger você e sua irmã. Vocês eram tão pequenos. Júnior segurou minhas mãos com força. Vamos à polícia amanhã. Ele precisa pagar pelo que fez. Balancei a cabeça, exausta. Filho, já se passaram 8 anos. Não há provas. É minha palavra contra a dele. E naquela época, essas coisas eram ainda mais abafadas do que são hoje. Então, o que vamos fazer? Esperar que ele volte? Ameaçar você de novo? Ou pior, fazer algo com a Cida? A menção a essa possibilidade fez meu coração apertar. Não, eu não permitiria que a história se repetisse. Não com minha filha. Na manhã seguinte, fui ao consultório da doutora Helena fora do meu horário habitual. Contei sobre a visita de Augusto, sobre a conversa com Júnior, sobre meu medo renovado. Maria, disse ela usando meu primeiro nome como raramente fazia. Chegou a hora de você decidir. Continuar fugindo ou enfrentar isso de uma vez por todas. Como? Perguntei genuinamente perdida. A justiça não funciona para mulheres como eu. Há outras formas de justiça além dos tribunais, respondeu ela com uma firmeza incomum. A verdade também é uma forma de justiça. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria o curso das nossas vidas. Chamei Júnior e Cida para uma conversa séria. Vamos voltar para Bom Jesus do Galho. Anunciei. Preciso enfrentar o passado para que possamos ter um futuro em paz. A viagem foi marcada para o final de semana seguinte. Deixei Neuza encarregada do ateliê e, com o coração pesado, mas resoluto, embarcamos no ônibus para nossa cidade natal, que não visitávamos desde aquela fuga desesperada em 1970. A cidade havia mudado pouco. As mesmas ruas de paralelepípedos, a igreja matriz que Joaquim ajudara a construir, a praça onde nos encontrávamos secretamente durante o namoro. Cada esquina guardava memórias que me assaltavam como flashbacks vívidos. Nossa antiga casa ainda estava lá, agora ocupada por outra família. Parei em frente por alguns minutos, contemplando silenciosamente a varanda onde Joaquim e eu planejávamos nosso futuro, nas noites quentes de verão. Ficamos hospedados na casa de tia Genoveva, irmã de minha mãe, a única familiar com quem mantive contato mínimo ao longo dos anos. Embora surpresa com nossa visita repentina, ela nos recebeu com lágrimas de alegria, especialmente ao ver como as crianças haviam crescido.
Você vai ao encontro da Irmandade de Nossa Senhora amanhã à tarde? Perguntei casualmente durante o jantar. Tia Genoveva confirmou com a cabeça. Toda quinta-feira, como sempre. Por quê? Quer vir comigo? Quero. Na verdade, gostaria de falar com as senhoras, se for possível. Minha tia pareceu intrigada, mas não questionou. A Irmandade reunia as mulheres mais influentes da cidade. Esposas de comerciantes, professoras, viúvas respeitadas, incluindo a cunhada de Augusto, Dona Carmela, uma senhora severa que comandava a Irmandade com mão de ferro. Na quinta-feira, vesti meu melhor vestido, um azul marinho discreto que eu mesma costurara, e acompanhei tia Genoveva até o salão paroquial. Cerca de 20 mulheres estavam presentes, muitas das quais reconheci imediatamente, apesar dos anos passados. Houve burburinho quando entrei. A viúva que fugira no dia seguinte ao enterro do marido, abandonando a família, causando escândalo. Os olhares curiosos, os cochichos mal disfarçados, não me intimidaram como teriam feito anos atrás. Dona Carmela, agora com os cabelos completamente brancos, presidia a reunião. Quando chegou o momento dos assuntos diversos, tia Genoveva ergueu a mão. Minha sobrinha Maria das Dores gostaria de dirigir algumas palavras à Irmandade, se as senhoras permitirem. Houve hesitação, olhares trocados, mas a curiosidade prevaleceu. Dona Carmela assentiu secamente, cedendo-me a palavra. Levantei-me, as mãos ligeiramente trêmulas, mas a voz firme. Agradeço a oportunidade de falar às senhoras. Sei que muitas de vocês devem ter perguntas sobre minha partida repentina há 8 anos atrás. Hoje vim responder essas perguntas e contar uma verdade que mantive em silêncio por tempo demais. O salão mergulhou em silêncio absoluto enquanto eu narrava, sem omitir detalhes, o que acontecera naquele quarto, durante o velório de meu marido. Falei do abuso, das ameaças, do terror que me fez fugir no meio da noite com 2 crianças pequenas. Falei dos anos de luta para sobreviver, do trauma, dos pesadelos e, finalmente, da visita recente de Augusto ao meu ateliê, das novas ameaças. Quando terminei, o silêncio era ensurdecedor. Algumas mulheres choravam silenciosamente, outras olhavam fixamente para as próprias mãos. Dona Carmela estava pálida, os lábios comprimidos em uma linha fina. Por que deveríamos acreditar em você? Perguntou finalmente, a voz trêmula de emoção contida. Por que agora, depois de tanto tempo? Por que não sou mais a única? Respondi simplesmente. A porta do salão se abriu e 3 mulheres entraram. Mulheres que eu não conhecia, mas que, tora, Helena havia me ajudado a encontrar através de sua rede de contatos profissionais. Ex-funcionárias da fábrica de Augusto em cidades vizinhas, cada uma com sua própria história de abuso, silenciamento e medo. Uma a uma, elas contaram suas experiências. Padrões idênticos de comportamento, as mesmas ameaças, o mesmo abuso de poder. A cada relato via o rosto de Dona Carmela se transformar, da descrença à compreensão, da negação à dor e, finalmente, à resolução. Quando a última mulher terminou de falar, Dona Carmela se levantou lentamente, parecendo subitamente envelhecida. Meu marido precisa saber disso, declarou, a voz firme apesar das lágrimas. O juiz Mendonça precisa saber disso. Nos dias que se seguiram, uma tempestade desabou sobre Bom Jesus do Galho. Reuniões foram convocadas, depoimentos colhidos informalmente. O juiz Mendonça, marido de Dona Carmela e figura mais respeitada da cidade, chamou Augusto para uma conversa em seu gabinete. O que exatamente foi dito naquela conversa, nunca soube. Mas seu impacto foi imediato. Em menos de uma semana, Augusto anunciou que venderia suas propriedades na cidade e se mudaria para o Mato Grosso. Antes que o mês terminasse, havia partido,
deixando para trás uma reputação em ruínas. Não é a justiça dos tribunais, comentou Dona Carmela quando nos encontramos na missa de domingo. Mas é a justiça que nossa cidade pode oferecer. Ele não voltará, Maria das Dores. Posso garantir isso. Voltamos para Belo Horizonte com uma sensação mista de vitória e melancolia. A justiça formal com processos e sentenças não aconteceu. Mas a verdade havia sido exposta, reconhecida, validada. O silêncio que por tanto tempo me aprisionara estava quebrado, e com ele, as correntes invisíveis que me prendiam ao passado. Ao retornar para nossa vida na capital, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim. Os pesadelos, tão frequentes por anos, tornaram-se raros. O peso no peito que carregava constantemente começou a aliviar, como uma ferida antiga finalmente cicatrizando corretamente. No ano seguinte, 1979, aconteceu algo que jamais pensei ser possível novamente em minha vida. Conheci Antônio, um farmacêutico viúvo que entrou no meu ateliê para encomendar uniformes para seus funcionários. Um homem gentil, de olhos bondosos e mãos cuidadosas que nunca se moviam bruscamente. Nosso relacionamento cresceu lentamente, construído sobre conversas sinceras, respeito mútuo e uma compreensão profunda das cicatrizes que ambos carregávamos. Contei-lhe toda a minha história, sem omissões. Ele escutou, chorou comigo e prometeu nunca fazer ou dizer nada que pudesse me lembrar daquele trauma. Em 1980, nos casamos em uma cerimônia simples. Júnior, prestes a se formar em engenharia, conduziu-me ao altar. Cida, então com 13 anos, foi nossa dama de honra. A pequena farmácia de Antônio e meu ateliê de costura se fundiram em um negócio familiar que prosperou nos anos seguintes. Não foram apenas os aspectos materiais e emocionais da minha vida que se transformaram. Comecei a falar abertamente sobre minha experiência, primeiro em grupos de apoio a mulheres organizados pela doutora Trelena, depois em palestras para profissionais de saúde mental e serviço social. Em 1985, participei da fundação da primeira associação de apoio a vítimas de abuso sexual em Belo Horizonte. Cada vez que compartilhava minha história, cada vez que via nos olhos de outra mulher o reconhecimento da própria dor e a centelha de esperança que minha trajetória acendia, sentia que estava transformando o sofrimento em propósito. O que Augusto pretendera como minha destruição tornara-se, através de um longo e doloroso processo, uma fonte de força e significado. Hoje, olhando para trás do alto dos meus 83 anos, vejo uma vida marcada por perdas inimagináveis, mas também por ganhos igualmente extraordinários. Meus filhos cresceram fortes e íntegros, apesar das adversidades. Júnior, seguindo os passos do pai, tornou-se um engenheiro respeitado, construtor de pontes e estradas pelo Brasil. Cida, inspirada por nossas lutas, formou-se em direito e hoje defende mulheres vítimas de violência. A dor nunca desaparece completamente. Há dias em que as lembranças retornam, nítidas como fotografias recém-reveladas. O rosto de Joaquim, jovem e sorridente, construindo nossa casa com as próprias mãos. O peso esmagador do corpo de Augusto sobre o meu, no dia mais vulnerável da minha vida. A sensação de desamparo ao chegar em Belo Horizonte, com 2 crianças pequenas e um coração despedaçado. Mas aprendi que nossa história não é definida apenas pelos nossos momentos mais sombrios. É também moldada por nossa capacidade de seguir adiante, de reconstruir, de transformar o sofrimento em sabedoria e compaixão. É isso que tento ensinar às mulheres jovens que hoje me procuram, buscando conselhos ou simplesmente uma ouvinte que possa compreender sua dor. Não permita que a violência que sofreu determine quem você é. Digo a elas, permita que ela revele quem você pode se tornar. Quando olho para minhas mãos hoje, enrugadas e marcadas pelo tempo,
Vejo nelas a história da minha vida. Mãos que costuraram tecidos e sonhos, que secaram lágrimas de dor e de alegria, que seguraram filhos e netos, que escreveram cartas e depoimentos, que se ergueram em protestos e se juntaram em orações. Mãos que um dia tremeram de medo, mas que aprenderam a se erguer em defesa própria e de tantas outras. Essa é minha história. Uma história de perda, sim, mas também de encontro. De trauma, sim, mas também de cura. De violência, sim, mas acima de tudo, de superação. E se hoje a conto, sem vergonha e sem medo, é para que nenhuma outra mulher precise viver décadas em silêncio, carregando sozinha o peso de uma culpa que nunca foi sua. Se você se emocionou com minha história de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais!